Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Pineda e neste vídeo eu vou falar para você sobre fisiologia do sangue, porém eu vou focar apenas em leucócitos e plaquetas, porque eu já falei sobre eritrócitos num outro vídeo sobre fisiologia do sangue que nós temos aqui no canal, ok? Então, bora lá para o conteúdo de hoje. Tudo bem, está aqui o nosso slide de apresentação, né? Então o tópico geral da aula de hoje é fisiologia do sangue, onde eu vou focar em leucócitos e plaquetas. Pois bem, os leucócitos também são conhecidos como a série branca do sangue. E o porquê disso? Primeiro, o prefixo leuco significa branco. Citocela, então, são as células brancas do sangue. Glóbulos brancos, ou leucócitos, são sinônimos, tanto faz, são também conhecidos como série porque são representados por uma série, né, de células, de tipos diferentes de glóbulos brancos. Existe aqui uma diversidade muito grande desse tipo celular. Cada um com uma função específica, porém todas essas funções específicas convergem para uma função única maior, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, começo aqui com características gerais desses leucócitos, dizendo para você que eles, assim como os eritrócitos, também são produzidos na medula óssea. Alguns desses leucócitos podem sofrer uma maturação em tecidos linfóides, como por exemplo em linfonodos e baço, e todas essas células apresentam uma função geral de defesa do organismo, uma defesa imunológica, né, combatendo agentes estranhos potencialmente agressores, potencialmente patogênicos. Vale lembrar aqui, vale ressaltar, né, que essas células podem ser ativadas não só por agentes agressores microbiológicos, como bactérias, fungos, vírus, parasitas, mas também elas podem ser ativadas por estímulos químicos e físicos, como drogas, hormônios, assim como também alterações ambientais, como alterações de temperatura, também podem causar ativação dessas células. Dado o fato que essas células elas se expõem muito no organismo, elas têm uma atividade metabólica relativamente elevada e elas vão para o combate com esses agentes agressores, o que acontece é que elas pagam um preço por isso. Elas têm um tempo de vida relativamente curto quando comparado com as demais células. Vai depender do tipo de leucócito que nós estivermos falando. Então, essas células podem vir de poucas horas a alguns poucos dias. Nessa figura, eu mostro para você a diversidade dessas células, e é por isso que elas são chamadas de série branca do sangue. Então, nós temos logo aqui no início, desde aqui até esta fileira de células, um grupo relativamente grande, né, de tipos celulares, que são todos tipicamente encontrados na medula óssea. Desta linha imaginária aqui para baixo, até aqui, essa segunda fileira de células, elas são tipicamente encontradas no sangue, enquanto que essas últimas são tipicamente encontradas em tecidos dos nossos órgãos. Começando com essa célula primordial, aqui essa célula inicial, nós temos a possibilidade de termos um processo de diferenciação dessa célula, na qual ela literalmente se diferencia, ela se transforma, né, dando origem a outro tipo celular, podendo ser este ou este tipo celular. Essa célula, que ainda não tem nenhuma especialização, né, ela não sofreu nenhum processo de diferenciação, ela é chamada de célula indiferenciada por esse motivo. E ela é um tipo especial de célula indiferenciada chamada pluripotente. Esse pluri, de pluralidade, de diversidade, ela é capaz de, ela tem a potência, né, ela tem a capacidade de dar origem a todos os outros, ou muitos dos outros tipos celulares. No caso de células sanguíneas, essa célula tem a capacidade de dar origem a todas as outras células sanguíneas. Do inglês stem cell, essas células são conhecidas como células-tronco da nossa medula óssea. Elas sofrem um processo inicial de diferenciação celular em que elas podem dar origem a uma linhagem mieloide, ainda célula indiferenciada, ou a uma linhagem linfóide. E aí cada uma dessas duas linhagens são capazes de dar origem a várias outras células, como você está podendo observar aqui, né?
Então, começando pela direita, porque aqui é um número menor de células, vai ficar mais fácil para você entender. Essa célula indiferenciada linfóide é capaz de sofrer diferenciações, onde nesse processo ocorre a ativação de da atividade de alguns genes e a inativação da atividade de alguns outros genes. Então, essa célula altera o metabolismo dela de maneira controlada, fisiológica, e ela então consegue sofrer alterações, tais quais vão representar em uma morfologia, em um metabolismo e um funcionamento diferente. Esse processo, vale destacar, tem uma influência extremamente importante de diversos mensageiros químicos para que isso aconteça. Essencialmente aqui eu estou falando de citocinas, né? A gente já conhece quais são essas citocinas, responsáveis pela diferenciação de cada um desses tipos celulares, de cada estágio aqui. Interleucina 3, 6, e a diversidade é enorme aqui dessas substâncias. Bom, o que é mais o que é importante aqui são essas células finais, porque essas células elas ainda estão imaturas para agirem. Quem de fato vai realizar a defesa do organismo são essas células mais aqui embaixo, as células NK, né, de natural killer, então são células naturalmente assassinas, exterminadoras de agentes agressores, e os linfócitos podem ser do tipo B e T, né, e ainda o linfócito B ainda é capaz de se diferenciar em plasmócito. Na linhagem mieloide a gente tem todas essas demais células aqui, incluindo plaquetas, hemácias e os leucócitos propriamente dito. Do grupo dos granulócitos, né, como basófilo, neutrófilo e eosinófilo, e como também da linhagem aqui dos agranulócitos. Bom, sobre essa classificação eu comento daqui a pouco, mas veja, por isso que nós, de novo, né, temos uma série branca, é uma diversidade grande de células leucocitárias que nós temos o tempo todo no nosso organismo, seja na medula óssea, ou seja no sangue ou ainda nos tecidos. Bom, essa outra imagem traz para a gente aqui um pouco mais de detalhe em relação a esse processo complexo de diferenciação celular que os leucócitos sofrem, né? Não são todos os tipos celulares que sofrem um processo amplo de diferenciação celular como esses aqui, em que aqui a gente pode observar uma célula formadora, né, dando origem a vários tipos celulares, como já mencionado anteriormente. Bom, existem diferentes maneiras de nós classificarmos os leucócitos, mas a principal, a mais utilizada, é aquela em que a gente avalia a aparência, a morfologia dessas células no microscópio de luz, né, o clássico microscópio óptico, em que a gente utiliza alguns corantes para poder observar essas células, e dependendo do que nós conseguimos enxergar nessa imagem, eu classifico esses leucócitos em granulócitos ou agranulócitos. Cuidado aqui, tá? Pelo seguinte, essa nomenclatura ela pode enganar um pouquinho. Quando eu olho para esse termo, a princípio granulócito eu entendo que são células que possuem grânulos. Até aí, beleza, correto. Enquanto que aqui, o prefixo a, ele tipicamente significa ausência, não, né, negação. A granulócito é o mesmo que dizer que essas células são não granulócitos. Em termos de nomenclatura, isso está correto. Porém, essas células também possuem grânulos, mas elas possuem grânulos que nós não conseguimos observar na microscopia comum, na microscopia de luz. Então, em outras palavras, essas células granulosas têm mais grânulos do que essas aqui. Essas, por terem menos grânulos, nós não conseguimos tipicamente observar todos esses grânulos num esfregaço de sangue, né? Numa microscopia de luz em que eu coleto o sangue da pessoa, centrifugo, extraio lá os leucócitos ou tipicamente só coleto o sangue, pingo numa solução salina e observo no microscópio. Nesse esfregaço eu não consigo observar tipicamente esses grânulos. Tenho dificuldade para fazer isso. Esses outros tipos celulares, dependendo do corante que eu utilizo, eles são facilmente visualizados. Então, inclusive,
esse tipo de coloração, né, o tipo do corante que eu vou utilizar aqui para marcar essas células, é que dão o nome a esses tipos celulares. Então, por exemplo, quando eu uso um corante que é a base de eosina, e essa célula se cora com grânulos, eu chamo essa célula de eosinófilo, vem de eosina, o corante. Quando essa célula se cora em azul por corantes básicos, essas células são chamadas, e tem grânulos, essas células são chamadas de basófilos. Caso essas células se corem pelos dois corantes, então é uma célula neutra, né? E aí então eu chamo essa célula de neutrófilo. Bom, vamos entender um pouquinho com mais detalhes aí essa questão dos grânulos, né? Dos granulócitos. O que são esses grânulos? Pois bem, então os granulócitos possuem mais grânulos do que as células que são do grupo dos agranulócitos. Quem são esses grânulos? São dois tipos, são chamados de grânulos primários ou azurófilos, por conta da coloração em azul, e ainda nós temos aqui os grânulos secundários, que também são chamados de específicos. Cada tipo celular desse grupo dos granulócitos vai ter uma determinada variedade de tipos específicos de grânulos primários e secundários. Eu trouxe aqui para você alguns exemplos dos grânulos primários e secundários, especificamente dos neutrófilos, que são um dos tipos principais de leucócitos que nós temos no nosso organismo. Alguns nomes aqui já nos mostram que parte dessas substâncias são enzimas, né? Sufixo ase são enzimas. Que o corretor quis me derrubar, é com S, tá? Eu não tinha percebido, lisozima com S. Bom, basicamente o que nós temos aqui como grânulos primários são enzimas que são típicas de lisossomos. Então, essas células têm grande quantidade de lisossomos, cujas enzimas são capazes de causar digestão celular indiscriminadamente, seja o tipo de molécula que for, por isso que eles são inespecíficos. Essas outras substâncias aqui, proteínas, algumas delas também enzimas, são específicas, né, para alguns tipos de moléculas, de parede de bactéria, de organela, de agente agressor, também vão acabar tentando inativar esses agentes agressores. Então, são substâncias que se complementam. Então, resumidamente, esses grânulos servem para combater um agente agressor, substâncias que estão dentro das nossas células de defesa, e quando há esse literal combate da nossa célula de defesa com agente agressor, bactéria, um vírus, um fungo, etc., essas nossas células, então, vão utilizar das suas substâncias de defesa para matar ou para inativar esses agentes agressores. Enquanto que, então, já como dito, né, anteriormente, os agranulócitos possuem menos grânulos, na verdade, eles possuem apenas os grânulos primários. Pois bem, olhando com um pouquinho mais de detalhes cada um desses tipos celulares, eu vou começar aqui com os granulócitos, destacando inicialmente os eosinófilos. Corresponde a um número relativamente pequeno de glóbulo branco do nosso sangue, constituem de 1 a 3% dos leucócitos, um tamanho que varia, o diâmetro, né, dessas células varia de 12 a 15 micrômetro. Essa unidade de medida é importante, né, muito importante na fisiologia, citologia, etc. Esse U com essa perninha aqui na frente é uma letra que vem do grego mi, e isso significa micrômetro. Quanto que é um micrômetro? É a milésima parte de 1 milímetro. Então, você pega 1 milímetro, divide por 1000, você tem 1 micrômetro. Então, obviamente isso aqui é muito pequeno, essas células são microscópicas, né? Invisíveis a olho nu. E aqui a gente tem uma morfologia típica de um eosinófilo, onde a gente tem um núcleo que pede aquela morfologia genérica de célula que a gente vê nos livros, aquela morfologia esférica, né? Ele tem um núcleo, um único núcleo em formato de 2 lóbulos, né? Então eu tenho um núcleo bilobulado. Os grânulos específicos, e aqui a título de comparação a gente tem plaquetas e eritrócitos ao redor, para mostrar que as células elas são relativamente grandes, são maiores que os outros dois tipos. O segundo grupo, dos basófilos, a gente tem um percentual menor ainda, né? Menos de 1% dos leucócitos, um tamanho parecido com o anterior, de 10 a 15 micrômetros. A gente tem um núcleo que ele é
tipicamente bilobulado, mas essa célula tem tantos grânulos que muitas vezes ele fica encoberto por esses grânulos citoplasmáticos. E aqui o destaque, esses grânulos específicos secundários. E aí sim, chegamos ao tipo principal, que são os neutrófilos, representam de 50% a 65% dos nossos leucócitos, tem um tamanho também igual, que varia, né, em igual proporção ao eosinófilo, o primeiro tipo visto, de 12 a 15 micrômetros. O núcleo desse tipo de célula pode ter diferentes formatos, bilobulado, trilobulado, tetra, às vezes pentalobulado. Aqui a gente tem o núcleo que é trilobulado, aqui tetra, né? Então a gente tem a presença de grânulos primários, secundários específicos. Nessa imagem, especificamente, fica de difícil distinção, mas através de uma análise um pouco mais acurada a gente consegue perceber a diferença desses grânulos. E aí nós partimos para o segundo grupo, dos agranulócitos, e o primeiro exemplo que eu trago são os linfócitos, porque são o tipo celular mais abundante desse grupo, de 25% a 35% de todos os leucócitos do nosso corpo são representados pelos linfócitos, os quais têm um tamanho um pouquinho menor, de 7 a 12 micrômetros, e se dividem tipicamente em dois grupos, os linfócitos pequenos, que correspondem à imensa maioria dos leucócitos circulantes no nosso sangue, e os linfócitos grandes, que correspondem, né, à outra porção, representando em cerca de 3% de todos os leucócitos, de todos os linfócitos circulantes. Tá? Esses linfócitos ainda podem ser classificados em B e T. Né? O linfócito B é aquele cuja gênese é na medula óssea, e o linfócito T também é produzido na medula óssea, mas é capaz de ser maturado no timo, e aí esse T vem disso. Tá? E aqui imagens do linfócito pequeno e grande. E o quinto e último tipo de leucócito mais importante aqui, o segundo, né, do grupo dos agranulócitos, são os monócitos. Representam um valor de 2 a 8% de todos os leucócitos, são os maiores leucócitos do nosso sangue, de 15 a 20 micra, é o tamanho médio dessas células, né, o diâmetro delas. E um dado importante aqui é que essas células são capazes de dar, quando elas saem do sangue e entram no tecido de algum órgão para combater algum agente infeccioso, né, algum agente estranho que entrou no corpo, essas células são capazes de dar origem, de se diferenciar em macrófagos. E essas células são aquelas que vão realizar a famosa fagocitose, vão englobar aquele agente agressor, destruindo ele. E aqui uma imagem representando que essa célula apresenta um núcleo um pouquinho diferente daquelas anteriores que eu mostrei. Ao invés de serem lóbulos, tem um formato chamado, né, reniforme, um formato que lembra um rim, né? E com grânulos citoplasmáticos pequenos. Pois bem, quando a gente olha para um exame de sangue, um hemograma, existe lá a parte do hemograma específica para a contagem dessas células, que é o leucograma, o qual nos mostra que, em condições normais, um adulto saudável deve ter entre 5 e 10 mil dessas células por milímetro cúbico, ou seja, por ml de sangue. Valores alterados são conhecidos. Quando a gente tem uma quantidade abaixo desse mínimo, nós temos um quadro de leucopenia, né? E quando é uma quantidade elevada, acima desse valor aqui, 10 mil, nós podemos ter um quadro de leucocitose. Muito bem. Viram que o X da questão aqui, quando se fala em leucócitos, é mais quanto à diversidade dessas células. Né? No final desse vídeo, eu vou mostrar para você um quadro que ilustra algumas características gerais dessas células, diferenciando elas em relação às funções delas. Agora, aqui com relação às plaquetas, o ponto principal, né, o X da questão, como eu gosto de dizer, é com relação ao processo em que elas realizam. Enquanto os leucócitos têm uma dificuldade um pouquinho maior, porque eles são vários tipos de células, as plaquetas são um único tipo, mas o assunto um pouquinho mais complicado que em relação a elas diz respeito ao processo que elas realizam, né? Que está aqui já, né? Que é a coagulação do sangue. Esse é um processo um pouquinho complicado, vamos ver ele daqui a pouquinho. Bom, as plaquetas, elas, lembrando aquele slide inicial da origem, né, e diferenciação dessas células,
elas são originárias desse outro tipo celular aqui, ó, megacariócitos, são células grandes, né? E essas células se fragmentam em pedaços pequenos, em pequenas placas, plaquetas, tão pequenas que quando elas entram na circulação sanguínea, elas se tornam anucleadas, né? E aqui uma morfologia típica dessas células. Porém, elas são extremamente importantes, né? Pois participam de um processo que garante a nossa sobrevivência. A coagulação do sangue é importante para a gente evitar perdas sanguíneas, né? Já que nós temos constantemente, naturalmente, nós temos, de forma quase que diária, microlesões vasculares. Nós não percebemos, nós não temos hemorragia o tempo todo, em condições normais, né, claro, por conta desse processo realizado pelas plaquetas, quanto que é a coagulação do sangue, né, evitando ocorrer maior perda do sangue e dando tempo para que a gente faça a reconstrução desses vasos sanguíneos que espontaneamente podem se romper. Né? Quanto mais com algumas lesões traumáticas pequenas, né, que eventualmente todo mundo aqui já passou por isso, né? Então, acredito que eu já passei, talvez você também já esbarrou braço, perna em algum móvel em casa e fica aquela mancha, né, aquele hematoma que é a perda do sangue. E esse processo só não é pior por conta da ação dessas células. Valores médios devem ser algo em torno de 130 a 400 mil plaquetas por ml de sangue. Conhecemos também os valores alterados, quando a quantidade é reduzida, nós chamamos isso de trombopenia ou trombocitopenia, e a quantidade elevada, trombocitose. O processo aqui é o famoso processo chamado hemostasia. Primeira observação, não confunda isso com homeostasia. Homeostasia corresponde a equilíbrio do organismo, né? Equilíbrio fisiológico. A hemostasia é um processo relacionado a sangue, hemosangue. É a prevenção de uma perda de sangue. É um processo amplo, complexo, que envolve 4 etapas. A coagulação do sangue propriamente dito é uma dessas etapas. E elas ocorrem de maneira cronológica, né? Nesta sequência aqui. Primeiro a gente tem o espasmo vascular, depois a formação de um tampão plaquetário, aí sim nós vamos ter a coagulação do sangue e, por fim, o crescimento de um tecido nessa região onde houve a lesão do vaso sanguíneo, com a consequente retirada, remoção do coágulo. Então, vamos ver detalhes de cada uma dessas etapas, né? Então, número 1, o primeiro evento, a primeira etapa do processo de hemostasia é o espasmo vascular, onde nós temos sequencialmente a percepção, né, a detecção de que houve aqui uma lesão, nessa região da parede do vaso sanguíneo houve uma lesão, onde eu tive a perda de algumas células, né, endoteliais. O sistema nervoso detecta isso, né, e gera uma resposta para esse vaso sanguíneo, o qual é circundado aqui, ó, por musculatura lisa. E essa musculatura lisa recebe impulsos nervosos para que ela contraia. E quando eu tenho, então, um vaso sanguíneo, que ao redor dele eu tenho músculo liso contraindo, esse vaso sanguíneo como um todo ele vai fechar, ele vai vasoconstringir, ele vai diminuir o diâmetro dele. Né? Por que eu tenho isso? Né? Como é uma contração involuntária, né? Nós não conseguimos controlar isso conscientemente, nós chamamos isso de espasmo miogênico, porque são vários estímulos repetidos que ficam sendo enviados para essa musculatura lisa ao redor do vaso sanguíneo funcionar. Ela contrai, o vaso sanguíneo diminui, e com isso a gente diminui essa região aqui dessa lesão. Logo, todo aquele sangue que está passando aqui, ele vai ter uma probabilidade maior de continuar o seu fluxo, né, seja nessa ou nessa direção, e ele vai ter uma menor probabilidade de escapar por aqui, e então nós perdemos esse sangue. Além disso, uma outra coisa que acontece aqui na sequência é que essas células são capazes, as células que estão aqui, sadias viáveis, de secretar várias substâncias nesse sangue, que nós chamamos genericamente de fatores humorais, nesta região, né, são locais, a exemplo, a serotonina, que vai causar, vai ser algo complementar ao que estava já sendo feito
né, anteriormente, e que vai promover também o fechamento desse vaso sanguíneo. Então, em resumo da obra, a gente vai ter uma contração desse vaso sanguíneo e, consequentemente, uma menor circulação de sangue, um menor fluxo sanguíneo. Nesse caso, algo controlado, algo fisiológico, né, evitando, ou melhor dizendo, diminuindo a perda deste sangue. Claro, se for uma lesão pequena, a gente consegue já com isso evitar, de fato, a perda do sangue, né? Se for uma lesão um pouco maior, a gente vai diminuir essa perda de sangue. Etapa número 2, aí sim eu tenho a formação do tampão plaquetário. Esse tampão plaquetário, ele grosseiramente falando, é como se fosse uma rolha de plaquetas, né? É um tampão realmente cheio de plaquetas, onde eu tenho aqui, visto de outra forma, né, uma figura bem simples, onde tem a parede do vaso sanguíneo com o sangue aqui, as hemácias, plaquetas e outras células mais. O sangue estava circulando, ele começa a sair por essa área de lesão, e nesse processo essas células começam a se chocar, e especialmente as plaquetas começam a se aderirem, né, elas se unem, elas se grudam umas às outras. Isso ativa essas células, fazendo com que elas comecem a liberar grânulos, substâncias ativas nesse sangue. Isso vai alterar no sentido de aumentar a viscosidade desse sangue, né? E isso vai causar, através principalmente da secreção de tromboxano A2, uma dessas substâncias produzidas por essas células, a formação de uma malha. E essa malha, ela ainda não é fixa, mas ela já momentaneamente, né, provisoriamente, ela é capaz de evitar, ela é capaz de evitar que essas células continuem, que esse sangue continue saindo por aqui. Então, nesse momento, eu tenho a parada da perda de sangue. Quando o indivíduo vai fazer um exame de sangue, em que ele faz um exame de tempo de coagulação do sangue, na verdade são medidos tipicamente 2 tempos, né? O pessoal vai lá e fura o dedo ou fura a orelha, e ali a pessoa, o profissional que está fazendo isso, ele começa a medir o tempo. Nesse primeiro tempo em que a gente tem a parada do sangramento da orelha ou do dedo onde furou, nós chamamos de tempo de sangramento, é o tempo que demorou, né, que levou-se para a formação desse tampão plaquetário. Em média, aí, de 1 a 3 minutos. Em 2 minutos, normalmente, é o tempo que se leva para que isso aconteça. Bom, mas voltando aqui, eu disse que isso não era fixo. Se eu vier e movimentar essa região, esse tampão aqui ele se desagrega, né, ele é desorganizado, e aí eu volto a ter o sangramento. Então eu preciso realizar a etapa 3, que é a coagulação propriamente dito. Pois bem, o tempo todo no nosso sangue nós temos 2 grupos de substâncias que agem nesse processo, né? Substâncias que favorecem, que facilitam a coagulação, são os procoagulantes, e substâncias que evitam essa coagulação, que são os anticoagulantes. E essas substâncias elas tendem a estar em equilíbrio no nosso sangue. Eu não quero nem eu preciso ter um sangue circulando, então ele não pode estar coagulado, por isso que eu tenho essas células, mas eu preciso ter também já nesse sangue o tempo todo a presença de substâncias que promovam rapidamente a coagulação do sangue quando houver essa necessidade num local onde teve uma lesão vascular, né, uma veia, uma artéria se rompeu. Pois bem, eu destaco aqui para você essas 3 etapas principais desse processo de coagulação. 3 etapas principais significa que elas não são únicas. No slide seguinte eu vou mostrar para você um pouco esse processo de uma forma um pouco mais ampla, né? O que importa destacar aqui nesse momento é que essa é a via final e comum de coagulação do sangue, em que nós teremos a formação de uma malha fixa, né? E isso é garantido pela presença dessa proteína fibrina que polimeriza, que ela vai aumentando de tamanho e vai formando uma espécie, grosseiramente falando, de cola, de cimento. Ela vai grudar fortemente essas células, formando de fato um coágulo, né? E aí então, o tempo que leva para tudo isso acontecer, desde a lesão até aqui, aí é o segundo tempo lá daquele exame, né, daquele teste, melhor dizendo, é o tempo de coagulação. Aí aqui sim, tive a coagulação, eu posso movimentar aquela região que esse coágulo não vai mais sair daqui,
assim como também eu não vou mais ter a perda de sangue, né, consequentemente. Olha só, aqui nós temos o processo geral de coagulação do sangue, o qual é dividido em duas vias, via intrínseca e via extrínseca, né? Então, o que que acontece aqui? Por que desses nomes, né? A via intrínseca mostra pra gente que se eu coleto um sangue e esse sangue eu coloco ele num frasco, num tubo de ensaio, um tubo de coleta de sangue, não tem heparina ali, não tem nenhum citrato, não tem nada que vai agir como anticoagulante, então esse sangue, ele, com o tempo, ele vai coagular sozinho, sem eu fazer nada. Por quê? Porque no sangue já existem substâncias que favorecem esse processo, que conseguem realizar esse processo. Essas substâncias que já estão no sangue são essas aqui, então nós chamamos isso de via intrínseca. Isso está intrínseco ao sangue. Essas substâncias e a coagulação do sangue, ela é intrínseca ao próprio sangue através dessas substâncias. Mas existe também a via extrínseca, em que nós temos a participação aqui de substâncias que não estão naturalmente presentes no sangue, elas estão presentes fora do sangue, que são depositadas, secretadas nesse sangue por células, né? Como, por exemplo, a tromboplastina tecidual, em que a plaqueta, ela, ao secretar essa substância, ela ativa esse processo de coagulação já logo aqui embaixo, ativando o fator 10, transformando ele do seu estado inativo para um estado ativo, 10A. Então, essa via extrínseca, ela corta caminho, ela torna o processo mais rápido. Hoje se sabe, antigamente, na década de 60, em que esse modelo de coagulação do sangue foi descrito, né, inicialmente, se acreditava que essas duas vias elas eram independentes. E hoje já se sabe que essas vias elas se interrelacionam, tá? Bom, então existe aqui uma via final comum, que é justamente onde ocorre a participação dessas três etapas mais importantes que eu havia destacado aqui anteriormente. Então, vamos para ela. Existe aqui, nessa via final comum, a ativação de um fator ativador de protrombina, esse 10A. Essa substância vai fazer o que o próprio nome dela já diz, ela vai ativar a protrombina. A protrombina ativada, ela é transformada em trombina. Esse pró, nesse caso, significa primitivo. E aí essa trombina é capaz, é responsável por atuar nessa reação química aqui, ó, transformando fibrinogênio em fibrina. E a fibrina, na presença de cálcio, ela se torna estável, ela polimeriza e forma aquela malha. Essa é uma visão um pouco mais geral do processo, mas não é completa, né? Primeira observação, a gente tem aqui a participação de vários outros fatores, de várias outras substâncias, como vitamina K, vitamina C, né? Aqui eu só estou destacando o cálcio. E a segunda observação é que esses fatores, eles recebem tem um nome associado a eles, mas eles também são designados por algarismos romanos. Não é a ordem em que eles aparecem aqui, como você está podendo perceber, mas sim a ordem cronológica em que eles foram descobertos por esses respectivos pesquisadores. Okay? E aí, então, no final da história toda, a gente tem a formação de um coágulo, que corresponde a esse aglomerado aqui de células, plaquetas, leucócitos, hemácias, né, eritrócitos, e a proteína fibrina aqui que fez esse processo todo, ela fazendo uma analogia como se eu tivesse um novelo de lã, uma malha, uma corda que enrolou tudo isso fortemente e daqui não sai mais. A não ser que eu iniba a atividade dessa proteína, que eu venha aqui e desorganize ela. Que aí justamente é o que acontece na etapa 4. Né? Esse tempo, ele é um tempo de coagulação que varia, se forem lesões graves a lesões pequenas, né, de poucos minutos a vários minutos, ou até mesmo pode não acontecer se for uma lesão extremamente extensa, né? Mas havendo o tempo
a depender, então, da extensão da lesão. Havendo o tempo necessário para a gente reparar aquele espaço aqui embaixo do coágulo, onde tive inicialmente a perda das células, seja por recomposição das células, seja por deposição de colágeno, né, por tecido fibroso, eu, grosseiramente falando, eu tampei aquele buraco ali, aqui embaixo do coágulo, né? Ok, então, beleza. Agora eu consigo remover esse coágulo daqui. E aí a retração desse coágulo pode levar de alguns poucos minutos até um pouquinho mais de 1 hora, arredondando aqui de 20 minutos a 1 hora é o tempo médio que a gente leva para fazer esse processo. Ok? Muito bem. Eu trago aqui então como informações finais desse vídeo um resumo da morfologia das células sanguíneas de maneira geral. Então nós temos aqui os eritrócitos, que foram vistos num outro vídeo aqui do meu canal, né, sobre fisiologia do sangue, as plaquetas e os 5 tipos principais de leucócitos, né? Aqui em cima, inicialmente, os 3 tipos de leucócitos que fazem parte do grupo dos granulócitos, os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, e aqui embaixo os 2 tipos principais do grupo dos agranulócitos, os linfócitos e os monócitos. E aqui uma tabela mostrando um resumo das características dessas células sanguíneas. Então, de novo, aqui em cima, os eritrócitos, aqui embaixo as plaquetas, e a série branca, né, os leucócitos todos aqui, com uma breve descrição sobre o formato do núcleo, o tempo de vida, né, a coloração, a quantidade esperada dessas células no nosso sangue por milímetro cúbico, né, ou seja, por ml, e a função de cada uma delas. Tá? Pois bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.